Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. A InvestSmart foi fundada em 2013 no Rio de Janeiro e hoje é uma das maiores assessorias de investimento, com quase 30 bilhões sob custódia e mais de 100 escritórios espalhados pelo país. E os planos para o futuro são ousados: chegar a 1 bilhão de faturamento e fazer um IPO em 2031. Para falar sobre o crescimento da empresa e seus objetivos, recebemos Samir Castro, CEO e cofundador da InvestSmart, e Bruno Hora, cofundador da InvestSmart. Bem-vindos ao Wealth Point. Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns aí, Patrícia, Neofit, vocês estão arrebentando. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Prazer. Eu que agradeço. Mas antes de começar, para você que está assistindo aí do YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar uma curtida. Queria que vocês contassem como que começou esse mini império que vocês já têm hoje. Lá no Rio de Janeiro, em 2013, o que vocês faziam? O que surgiu na cabeça? Por que esse mercado? Quais foram os obstáculos? Por que essa ideia? Boa. A gente é oriundo de banco, né? Eu, Bruno, Marcel. Eu trabalhei 6 anos no Citibank, 2 anos no HSBC. E aconteceram algumas coisas que me fizeram tomar essa decisão, né? Você estava lá no banco, me incomodava muito que todo dia você ia trabalhar, você tinha que vender um produto diferente, né? Então, você chegava segunda-feira, hoje é o dia de título de capitalização. Aí, terça-feira, hoje é o dia de seguro. Eu queria que a gente pudesse vender uma coisa para o cliente, um serviço do qual fosse bom para ele, né? A segunda coisa que também acontecia nos bancos, quando você chega a 55 anos, eles te mandam embora. Isso era muito traumático, né? Que eu pensava, com 30 anos, beleza, você consegue trabalhar 12, 13 horas úteis por dia. Mas será que quando você chegar a 55 anos você vai conseguir fazer isso? É a hora que eles mandam você embora. E não acontece só nos bancos, né? Em vários outros setores também. E a terceira coisa é que quando eu olhava pensando assim pro meu super-herói, né? Meu diretor, para quem eu queria ser, eu jogava bola com ele estava me contando que depois de 20 anos de trabalho, de sendo diretor do banco, estava comprando o seu apartamento financiado. Eu pensei, o cara tá aqui trabalhando há maior tempão, não consegue comprar um apartamento à vista. Então, junto a essas 3 coisas, eu pedi demissão lá para montar a empresa. Eu, Bruno, Marcel, a gente, no início, provavelmente fomos os primeiros gerentes de banco a ir trabalhar na XP. Então, começou assim por uma insatisfação do trabalho antigo, entendeu? Não foi, sendo honesto, não foi, não, tivemos a visão. Foi assim, não tá legal aqui, né? Jovens, 30 anos, por aí, vamos fazer um negócio diferente, né? Bruno, como é que você conheceu o Samir? Como é que você entrou nessa? Eu gosto que o Samir fala que muita gente romantiza o empreendedorismo, né? A gente fez um plano e achou uma oportunidade. No nosso caso, era a insatisfação, né? Eu brinco que eu entrei na Faria Lima pela porta dos fundos, né? Eu fui posto ajudar lá no HSBC, fiz carreira lá, e a gente tinha um amigo em comum que apresentou a gente. E aí o Samir já tinha essa ideia avançada, já com essa visão de empreender, de sair dos bancos. Eu compartilhava dessas mesmas frustrações ali da carreira bancária, de ver gente que estava lá 10, 20, 30 anos, que é você daqui a 10 anos, e você vê o que acontecia com a carreira deles lá, que provavelmente aconteceria com a sua no futuro. Então foi um pouco disso. A gente se conheceu no HSBC, e aí o Samir abriu o InvestSmart, eu cheguei logo depois, e o Marcel também. E hoje vocês estão em vários lugares pelo país. Podem compartilhar para a gente qual o tamanho da empresa hoje, em quantas cidades vocês estão, em quantos escritórios e como é que vocês fizeram isso? Pelo que eu sei, hoje vocês são a assessoria mais capilarizada, né? Mais pelo interior aí do país. Sim, sim. Hoje nós somos mais de 100 escritórios espalhados e mais de 1.700 assessores de investimentos, né? Somos a maior assessoria de investimentos do Brasil no que tange a capilaridade e crescimento. E eu diria que agora, né, vendo pelo retrovisor, fica mais fácil, tudo aconteceu quando a gente colocou no holofote o assessor. Quando a gente entendeu que o assessor é o nosso principal cliente, entender as dores dele, entender os anseios e as vontades que ele vai ter quando ele entra nesse universo autônomo, que é uma carreira difícil. Então a gente abraçou a tese de expansão, é com certeza ali o nosso core business. Eu brinco que a InvestSmart, se você fosse definir o negócio da InvestSmart, é contratar, formar e distribuir bons produtos financeiros
ficou no nosso DNA, assim, talvez seja a nossa identidade. E Samir, para chegar em todos esses lugares é preciso um modelo de negócio robusto. O que está por trás aí disso que faz com vocês conseguirem chegar a lugares que ninguém chega ainda? Ah, Patrícia, primeiro é o seguinte, a gente faz semana sim, semana não, a gente faz uma live que se transformou no Masterclass que a gente chama da melhor profissão do mundo, que é do assessor de investimentos. Então, o que que é a nossa ideia? Como a gente divulga, faz muita campanha, a gente traz todo o público do Brasil inteiro para essa live. Eu faço essa palestra para a turma explicando a profissão, as oportunidades que você tem. E dali a gente tem uma equipe de expansão muito robusta que vai tratando aquele prospect de ser um assessor ali, tratando ele, ensinando ele a passar na prova, dando o curso de graça da Ancor, até ele passar na prova e ele vir trabalhar com a gente. Então, essa parte eu diria que assim, é muita campanha na internet, esses leads caem numa esteira de expansão de headhunters, e esse headhunter vai tratando os assessores até ele passar na prova, até ele entrar na empresa. Então é assim que a gente acaba indo para o Brasil inteiro. E claro, essas pessoas que estão vindo serem nossos assessores, a gente tem para eles um plano de carreira muito bacana que chega uma hora que ele pode abrir sua própria filial e ser dono. E isso é uma coisa muito estimulante, entendeu? Porque a profissão do assessor já é uma profissão de empreendedorismo. Então, quando você dá para ele ser um empreendedor de verdade, que é você ter o seu próprio escritório, sendo que a gente ajudando ele a montar, a dar toda a estrutura, isso é fenomenal, sabe? Tanto que a gente abre 1 a 2 escritórios por mês. E o que é preciso fazer para ter o mérito de conseguir abrir o seu próprio escritório dentro da Invest Smart? Eu acho que o mérito desse modelo de negócio, Patrícia, ele vai um pouco da minha última fala sobre o quão importante é colocar o assessor no centro das decisões. Então, o assessor, alguns assessores, em algum momento pensaram, pô, eu gostaria de ter meu próprio escritório. Seja o assessor que a gente formou, seja um ex-bancário ou bancário que está pensando em virar assessor, seja quem for. Então, a gente está muito mais a fim de escutar bons projetos do que pensar na praça, etc. Eu acho que o capital humano é o essencial aqui. Então, para abrir um escritório da Invest Smart, basta ter vontade de trabalhar, entender da profissão, ter alguma experiência na profissão, em relacionamento com o cliente, e a gente desenha junto. Pô, a gente tem casos de assessores que hoje são muito bem-sucedidos como empreendedores, que tem 1, 2, 3 Invest Smart por aí. Incrível. E vocês hoje são muito mais do que só uma assessoria de investimentos. Vocês já lidam com várias outras frentes aí no mercado financeiro, como seguro, câmbio, fizeram uma parceria com uma asset. Pode contar um pouquinho aí o que é hoje todo esse ecossistema da Invest Smart e por que vocês acham que isso é importante para manter a empresa como um todo? Claro, assim, o início é importante contar um pouco do início, né? E a nossa ideia no início de você ampliar o número de produtos e serviços foi porque a gente imaginava que um dia a parte de investimento ela podia ter uma redução de receita quando a taxa de juros estivesse alta, que é o que está acontecendo agora. Então, desde o nosso início, a gente foi montando outros serviços. Então, no início era só um correspondente de câmbio, uma corretora de seguros, um escritório de advocacia, e a parte de investimento no exterior, e isso foi ampliando. Hoje a gente tem, cara, tudo que você puder imaginar que tem a ver com relação com o patrimônio do cliente, isso é importante, a gente tem. Porque quando você vai no cliente, a vida dele é muito complexa, é bacana você ter todos os serviços ali, né? Então acho que fez uma diferença muito grande. Para um momento como esse, o assessor tem outras formas de ser remunerado em vez de só investimento, visto que com essa taxa de juros a receita é muito pequena, né? Tem uma coisa que eu adicionaria que é um pouco da nossa geração como escritório. A assessoria de investimento, ela teve uma primeira geração de escritórios que era aquele modelo raiz, vender curso e vender bolsa. A gente, como éramos ex-bancários, etc., a gente não veio dessa escola. Hoje a Invest Smart é muito boa em bolsa, em etc., mas no início a gente éramos 3 gerentes de banco, éramos bancários que estávamos ali empreendendo, sem saber direito como é que era a profissão, aprendendo nessa segunda geração, talvez, de escritório de assessoria. E a gente aprendeu no banco, a gente tentar pegar ali a parte boa do banco, que você ter uma prateleira extensa, você consegue abraçar o cliente, e o seu cliente ele vai contratar um seguro, ele vai fazer um câmbio, ele vai usar, sei lá, um escritório de advocacia, de contabilidade. Então, por que não ter isso dentro de casa? E aí, quando eu
veja a foto atual e nos anos que se seguiram, isso foi fundamental para o nosso projeto de expansão, porque a Invest Smart virou um porto seguro para o assessor, né? Porque são mais de 20 formas de gerar receita, além da forma tradicional da assessoria, que é investimentos, todas elas imparciais, genuinamente fazendo o melhor pelo cliente. Isso fideliza o assessor, fideliza o cliente, aumenta a chance do assessor sobreviver numa profissão autônoma, complexa, e a gente aprendeu a fazer, talvez nem aprendeu, a gente aprendeu a não depender só de uma linha de receita para chegar no cenário atual. Juros a 15, o mercado totalmente espremido, a gente não ser refém só de uma fonte de receita aí como empresário. E só para complementar um último detalhe, isso foi tão importante que, para você ter uma ideia, hoje, no primeiro ano de um assessor nosso, 40% da renda dele vem fora investimento. Então, você pensa que se ele estiver em outro escritório hoje, que só tem investimentos, ele está podendo deixar de melhorar muito a renda dele. Então, isso acaba que o nosso assessor aqui, ele tem uma receita maior do que ele teria em outro lugar, por a gente ter um leque muito grande de produtos. Isso fideliza muito o cliente final, porque na prática, você pensa, né? Você abraça a vida dele toda. O nosso cliente hoje, ele não precisa falar com nenhum outro profissional. Ele fala com o assessor que ele resolve a vida dele toda. Então, assim, acaba que a gente consegue dar para qualquer cliente o que só clientes de grande family office tem, que é você ter tudo ali num lugar só. Isso é uma outra parte importante. Vocês são um dos poucos escritórios que realmente abraçou o varejo, né? Vai do varejo às grandes fortunas, mas realmente focou em atender ali o pequeno investidor. A gente viu muitos querendo só o filé mignon ali, né? Os clientes maiores. Queria que vocês contassem um pouquinho disso. Por que para vocês é tão importante o varejo e por que vocês acham que é o diferencial de vocês? Tá. Não é nenhuma questão, só a questão do varejo em si, tá? Eu tenho um sonho, a gente tem um sonho que a gente queria que todo brasileiro tivesse um assessor de investimentos, tá? A gente vê que o que muda a vida, assim, o Brasil, voltando um pouco, ele é sempre o país do quase, né? E o que falta aqui hoje é muita educação, né? Educação de tudo, e principalmente a financeira, para que as pessoas possam ser independentes financeiramente na aposentadoria. Então a gente tem esse sonho, ele é genuíno, ele é real, de ajudar o Brasil a ser um país melhor. Então, com isso, para você fazer com que todo assessor tenha, todo cliente tenha um assessor de investimento, você tem que aumentar a sua penetração. Você tem que estar no Brasil inteiro, você tem que atender todo mundo. E para você atender todo mundo, você tem que formar pessoas. Então, você vê que a estratégia da Investmart, ela se fala, né? Porque se eu tenho um sonho que todo brasileiro tem um assessor, eu tenho que formar gente, tenho que atender todo mundo. Então, a real é essa, sabe? A gente não pensou muito, vamos atender o filé mignon, vamos atender, como a gente brinca lá, quem tem menos renda, né? Não é isso a ideia. A ideia é porque é um sonho nosso que todo mundo tenha um assessor de investimentos. Quando você vai, eu acho até que é meio errada a estratégia dos escritórios de querer só o filé mignon, sabe por quê? Quando você vai no site da Ambima, o site da Ambima classifica os clientes até R$100 mil, de 100 mil a 5 milhões e acima de 5 milhões. Quando você vai nos clientes acima de 5 milhões, 19% deles estão fora dos grandes bancos comerciais, enquanto os clientes abaixo de 5 milhões só 14%. Ou seja, a concorrência no filé mignon é maior. Então, assim, me parece até uma estratégia errada, porque as pessoas estão indo para um lugar onde tem mais concorrência. Então, a real nossa é essa, né, Bruno? Eu acho que eu só adicionaria que como o mercado de assessoria está passando por essa fase de consolidação, quem não está crescendo está morrendo. Então a gente vê, principalmente com o cenário não ajudando, várias assessorias com dificuldade de crescer. E aí, quando você tem dificuldade de crescer, cenário ruim, essa escassez de capital humano. Então, se você for brigar para tirar um banker de um private de um banco, você vai brigar com as corretoras, com seus pares ali, assessorias de investimento eventualmente muito mais capitalizados. Então, a gente abraçou uma ineficiência da indústria que é por ser o melhor formador de pessoas do nosso mercado. E, obviamente, quando você forma pessoas, o grosso da sua base de clientes, ele vai conversar com o grosso da sua base de assessores. São pessoas em formação. A gente tem assessor muito sênior, a gente tem assessor que era de private, a gente tem alguns assessores CFA, assessores com ticket médio alto, mas, obviamente, quando você pegar a amostragem ali de 1.700 assessores, a maioria dos nossos assessores, eles vão muito bem atendendo clientes ali entre 100 e 500 mil, sabem atender esse cliente bem e sabem gerar receita
receita em cima desse cliente sem prejudicá-lo. Seja com plano de saúde, consórcio, câmbio, aí com o nosso marketplace ali, que eu chamo de produtos financeiros. E como vocês comentaram aqui, são mais de 20 frentes, né, de negócio, consórcio, crédito, saúde, câmbio que vocês têm. E isso fez de vocês uma empresa que é mais resiliente esse momento de taxa de juros. Vocês mesmos já comentaram que muitas assessorias estão passando por um ano difícil. Queria entender como que está o ano para vocês. Quanto que vocês dependem de assessoria para a Receita e se isso tem afetado ou não os resultados de vocês. Eu vou deixar o Samir falar essa, porque ele gosta de responder essa, que tem os números na ponta da língua. Legal, vai. Então, eu acho que o primeiro passo disso é você ter um planejamento estratégico, né? Então, você nem me perguntou, mas eu vou falar um negócio desse. Se pudesse dar uma dica para qualquer empresário, empreendedor, faça seu planejamento estratégico. Então, todo ano a gente se reúne aí 2, 3 dias, chama as pessoas que nos ajudam e a gente monta o nosso próximo ano. Então, esse ano, para a gente, que está um ano muito difícil para o mercado, alguns indicadores estão receita, né? A gente está com 19% a menos do que o planejado, só que o nosso sonho ainda é muito grande, então está até ok. No PL, né, do quanto você queria captar e crescer no ano, a gente está bem pouquinho abaixo da meta planejada, só que, consequentemente, por a gente ter enxugado muito a empresa, a gente está batendo lucro recorde. Para você ter uma ideia, a gente está no meio do ano praticamente, né, no 8 meses aqui com agosto, a gente já está 6 vezes maior do que o nosso recorde. Então, assim, a gente já está lucrando 6 vezes maior do que o nosso melhor ano. Então, não dá para falar que está ruim, sabe? Mas na prática, o que a gente tinha uma previsão lá atrás, que ia ser um ano difícil. A gente já sabia, se você olhar 15 meses antes das eleições, né, o ano antes da eleição ano que vem, né, um ano antes, e o ano da eleição são anos um pouquinho mais difíceis, né? Então a gente apertou muito custo. Então, por mais que a gente não esteja crescendo o que a gente planejou, a gente está estourando de lucro. E quando eu olho para os nossos benchmarks dentro da XP, a gente está em primeiro lugar de captação no ano. Então, poxa, não dá para dizer que está ruim, sabe? Eu acho que está bom, poderia estar melhor se a taxa de juros estivesse menor, mas tem que agradecer aí que a gente está conseguindo seguir o planejamento estratégico um pouquinho abaixo, mas crescendo bastante ainda. Você está falando abaixo, você tá sendo. Não está dizendo exatamente o que aconteceu, né? Porque a captação de vocês foi super alta. Quanto foi esse ano? A gente começou o ano com 25 bilhões de reais, a gente está com 29, a gente já captou 4 bilhões de reais esse ano. E eu acho que vale, Patrícia, também colocar um pouco, os nossos planos são muito ousados. A gente vai chegar a 2030 com 7 mil assessores, 100 bilhões de custódia e 1 bi de faturamento. Então, quando a gente pega os nossos guidances ali de como a gente deveria estar faturando, a gente... o cenário econômico, ele não deveria ser, na nossa cabeça de empreendedor e querendo crescer nessa fase de consolidação do mercado, ele não deveria jogar nossos planos para baixo. Então, a gente contorna ele de alguma forma. Então, a gente contornou com a prateleira extensa. Ano que vem, nos próximos, Brasil sendo Brasil, a gente olha o cenário, olha o que vai acontecer, tenta projetar o mercado e pensa, tá, como é que a gente mantém o nosso plano de chegar a 1 bi de faturamento, 7 mil assessores e 100 bi de custódia nessas circunstâncias? É tecnologia? É IA? É melhorar os produtos da PJ2? É melhorar a nossa asset que a gente é sócio ou o que for, entendeu? E vocês falaram que essa diversificação de produtos é essencial para vocês conseguirem essa boa rentabilidade e esse recorde aí de receita que vocês estão tendo. Hoje, qual o percentual da receita que vem fora esses produtos só investimentos? A gente hoje, em novembro e dezembro, aconteceram coisas bem anormais, que foi 50% do faturamento fora da XP, mas normalmente 60% dentro da XP e 40% fora. Só que a margem dos nossos produtos fora da XP é maior, então acaba que, quando eu pego meu lucro bruto lá, hoje a gente ganha mais dinheiro fora da XP do que com investimento na XP. Vocês acham que essa diversificação é o que realmente está definindo aí o plano de vocês e que dá combustível para vocês sonharem alto para frente? Eu acho que mostra a sustentabilidade do negócio. Então, né, de novo, você ter um business que ele sobrevive ao Brasil e às tempestades do Brasil, econômicos ou políticos ou o que for. E sim, é um grande diferencial.
com certeza é o que atrai os olhos, né? A InvestSmart hoje, por ser talvez a única assessoria de investimento entre as grandes ali, que não tem um sócio investidor, quando a gente é procurado e quando olham isso, realmente veem a gente como um player diferente da indústria, que focou muito em PL, assessoria, a gente foi para um negócio de ser esse one-stop shop. Então, sim, tá? Virou parte, se não a parte mais importante, a nossa estratégia sempre vai ser pulverizar ali as fontes de receita, abraçar mais o cliente, abraçar mais o assessor, ver se a gente está deixando algum negócio em cima da mesa, ver se tem alguma tese legal de produto, serviço ou empresas que faz sentido a gente trazer para dentro, né? Tem uma coisa importante, Patrícia, dentro desse negócio, é porque é o seguinte, na parte de investimento, quando eu falo XP, é na parte de investimento, né? O ROA caiu muito, né? Se você olhar assim, o nosso ROA nos últimos 30 meses, 2 anos e meio, ele caiu quase um terço. Então, assim, esses outros produtos, ele mostra pra gente, não só a resiliência, mas mostra que a gente não depende de um único mercado, de um único produto. Então, isso ajudou muito na prática, assim. Com certeza, a gente não teria conseguido esse crescimento todo que a gente teve se a gente não tivesse esses outros produtos. Porque ele dá combustível financeiro para a gente continuar crescendo muito. Porque pensa, se você vivia só de uma única renda, como vários escritórios, imagina lá que aquele escritório faturava, sei lá, R$ 1 milhão. O negócio caiu para um terço, ele está faturando 300 mil. Então, assim, ele vai estar apertado naturalmente. Então, quando você tem um outro serviço que eles complementam o que você caiu e ainda crescem, você ganha combustível financeiro para continuar crescendo. E nesse cenário mais complicado, a gente está vendo uma consolidação do setor, como o Bruno já colocou aí. Muitas assessorias vendo que tá difícil fechar a conta, né? Quem não se diversificou não está conseguindo os resultados esperados. Como é que vocês estão analisando esse momento e se isso é uma oportunidade para vocês? Vocês pensam também em um crescimento inorgânico ou não? Então, são duas coisas, né? A primeira, eu acho que isso é uma coisa, por um lado, ruim, para os escritórios que estão fazendo isso por questão de despesa. Porque você pensa, o ideal, quando você vai fazer uma fusão, incorporação, cisão, é você pegar 2 mais 2 e virar 6, né? E quando você está fazendo isso por um bote salva-vida, né? Porque você está apertado, assim, isso é perigoso, porque você está tendo ali um conflito de cultura, você está unindo umas coisas para continuar sobrevivendo. Óbvio que ele não tem alternativa, mas eu chamaria atenção para isso, para um ponto ruim. A gente super gosta de incorporar escritório, que a gente acha que a gente tem aqui um exército para ajudar ele a trabalhar melhor, a ser mais organizado, a ter mais produtos. Só que na prática hoje, a maioria dos escritórios que não foram incorporados, eles têm contrato com a XP. Então, assim, você depende lá de uma benção da XP para ele ser incorporado, ver se faz sentido, se ela deixa, porque esses escritórios têm multa. Então, hoje, na prática, a gente está muito mais no lado de formar assessores para abrirem as filiais do que a gente incorporar outros, né, Bruno? É isso. Eu acho que a gente tem essa, né, a InvestSmart, além dos 1.700 assessores, tem talvez o maior back-office da indústria comercial e operacional. São 300 pessoas, além desses 1.700, que estão ali para fazer alguma coisa pela vida do assessor, ou fazer ele melhorar o uso do nosso marketplace ali, nossa prateleira. Então, eu acho que a InvestSmart é muito capaz a gente tem a cultura que é uma cultura pró-resultado, mas é uma cultura de empreendedorismo, de leveza com garra, então funciona muito bem. Nas poucas fusões que a gente fez, a gente foi muito bem sucedido, graças a Deus, mas sobre a consolidação, eu acho que já está acontecendo e eu acho que ela acontece através do capital humano. Eu não vejo um escritório que tem, sei lá, 1 bi, que o fundador tem 500 milhões de carteira. Esse cara ele não vai passar um perrengue financeiro no sentido, ai meu Deus, vou quebrar, porque na física ele provavelmente está bem financeiramente. Mas eu vejo que o capital humano, que é muito escasso na nossa indústria, ele vai acabar ficando com as corretoras, os bancos e os escritórios de assessoria e consultoria mais capitalizados. Então, esse cara não consegue mais competir por bons profissionais, eventualmente ele não tem o que a gente tem lá de folha de pagamento, de tecnologia, de time para formar e treinar pessoas, ele estaciona ali e eu já tive depoimentos reais de donos de escritório
que o cara tem 8 assessores e que 6 estão para ir embora para outra corretora, ou vou voltar para banco ou para outra assessoria, e ele está meio de mãos atadas porque ele não ficou grande o suficiente, não ficou com os números ali saudáveis o suficiente e está patinando. A consolidação, no meu ver, é por aí que vai acontecer, tá? E no caso de vocês, então, pelo que eu entendi, ao invés de ir lá e comprar um negócio, seria muito mais convidar esses grandes assessores, né, que talvez como empresários não conseguiram sair, mas talvez para eles empreenderem dentro da própria InvestSmart. A nossa tese é investir em pessoas. Então, esse cara que tem no escritório e está patinando, se a gente conseguir sinergia, a gente vai investir nele, a gente vai colocar a gasolina que falta para ele vir para o lado de cá, entre as empresas que estão consolidando o mercado, que é onde a gente quer estar. Tá? Então, tendo boas pessoas, bons projetos, pessoas que eventualmente conseguiriam navegar bem nesses nossos mais de 20 CNPJs, essa, para mim, é o casamento perfeito. É porque a gente não dá dinheiro, a gente não compra o escritório dando dinheiro. Entendeu? O dinheiro é para investir. Então, na nossa cabeça, assim, se ele quiser ali pegar um escritório, quiser ser incorporado, quiser abrir mais 3 escritórios, a gente bota o dinheiro lá para ele fazer isso. Mas essa ideia que muita gente faz de comprar escritório ali só para somar PL, a gente não faz isso. E como é que vocês veem, então, o futuro desse processo de consolidação daqui a 5, 10 anos? Esse vai ser um mercado de poucos players? Ou a gente pode ainda ver muita gente nichada, diferente? E onde que vocês querem estar nesse mapa? Ó, Patrícia, depois vai ser legal escutar o Bruno também, mas eu particularmente acho que assim vai ter. Hoje você tem escritórios, vamos dizer assim, grandes, médios, tamanhos normais e pequenos, e muito pequenos, né? Eu acho que lá na frente você vai ter os muito grandes, tá? E as boutiques, que vão ser aqueles pequenos ali muito enxutos, que tem um grupo de clientes e tal, mas assim, eu acho que vai acabar o meio do caminho. Tá? Porque os pequenos vão sobrar ainda, óbvio, essas boutiques, porque faz sentido, né? Às vezes tem aquele escritório de 3, 4 pessoas que ele só tem os bankers mesmo, ele não quer dar estrutura nenhuma para o cliente, ele só quer ele atender por relacionamento e vai ter os muito grandes. Mas se você olhar no Brasil, você pode pegar qualquer coisa, quase tudo vira um lugar de consolidação, né? Você vai para posto de gasolina, você conta nos dedos. Você vai para banco, você conta nos dedos. Você vai para telefonia, você conta nos dedos. Você vai para internet, você conta nos dedos. Então, eu não vejo que vai ser diferente no mercado financeiro, nos escritórios de agentes autônomos, né? Eu concordo, tá? Eu acho que o Brasil ele é um grande formador de barreiras de entrada e oligopólios, né? Em todas as indústrias. Então, eu acho que sim, isso vai acontecer. A boca de jacaré ele vai abrir muito, então os escritórios grandes vão ficar muito grandes. Só ver, a gente cresceu ano passado 6 bi, retrasado 4, esse ano já está 4. Então, é normal que vá abrindo ali uma diferença. Porém, diferente das outras indústrias, a nossa indústria tem espaço para boutiques, para um grupo de 3 bankers que abriram sua própria operação, tem um relacionamento muito grande com aqueles clientes, não querem ser consolidados. Essas operações vão continuar existindo. O que vai acontecer é que vai existir ali meio que a Nike, a Puma e a Adidas da assessoria, que vão ser meia dúzia ou mais de empresas que vão consolidar o mercado. E essas grandes consolidadoras são empresas que estão passando por um grande processo de profissionalização, que realmente passaram essa barreira. O que vocês fizeram também, né? Vocês passaram uns anos atrás por essa reestruturação, uma reorganização da empresa. Queria que vocês falassem um pouquinho por que vocês fizeram isso e qual o objetivo. A governança ali, e a gente se organizar, ela no final do dia, toda empresa que cresce muito, a InvestSmart foi isso, né? A gente demorou 5 anos para crescer o primeiro bilhão e só esse ano a gente vai fazer 5 bi, né? Ou mais. Então, eu acho que a empresa vai crescendo e atrás você vai organizando. Então a gente teve um investimento gigante em capital humano mesmo, por trazer um bom CFO, trazer time de tecnologia, trazer um bom jurídico, são mais de 10 advogados lá para comportar esse crescimento. Porque eu, Samir e Marcel, a gente é da linha de frente. É para trazer negócio, é para trazer assessor, é para abrir novas operações. Então fica muito mais fácil a gente fazer o que a gente faz bem quando a gente tem um time sênior, um conselho que a gente está formando agora por trás. E aí, obviamente, tem toda
essa mudança da indústria de sócio investidor, fala-se sobre IPO, fala-se sobre, enfim, sócio capitalista, e a gente caminhou para isso. Então a gente está caminhando para ser auditado, o nosso financeiro tá no SAP, a gente já tem hoje, o nosso benchmark de governança são SAs abertos. A gente tem Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas, tudo direitinho, tudo protocolado. Eu acho que se não consegue estar entre as empresas consolidadoras, se você não tiver esse drive de credibilidade e governança. E complementando o que o Bruno tá falando, assim, é na dor ou no amor, né? Então, assim, ou você organiza na dor quando você tem um problema, e aí você sempre, na maioria dos casos, você começa assim, né? Alguma coisa que você começou a organizar ali. Então, no nosso caso, a primeira dor foi quando a gente formava pessoas lá em 2016, 2017, e esse cara depois ia e abrir um escritório na XP, a gente perdia ele. Ele falou, pô, peraí, foi assim que nasceu o nosso modelo de filiais, né? Porque, pô, eu treino várias pessoas, aí depois ele vai lá e abre o escritório. Por que eu tô treinando ela então, né? A gente montou um modelo de filial para que essa pessoa pudesse abrir a filial dentro da nossa estrutura. E aí depois disso, você começa tanto a sofrer na dor, que você começa a olhar o seguinte, né? O que eu tenho de tudo para fazer? Para eu fazer no amor, planejado, organizado. E a gente teve uma ideia que parece boba, mas fez muito sentido, né? A gente pegou tudo que uma grande empresa tem, então a gente mirou uma empresa de capital aberto na bolsa e elencou tudo que ela tem. Sei lá, deram uns 150 slides. E a gente vai colocando aquilo. Então, hoje a gente botou, como o Bruno falou, o financeiro no SAP, o DP na TOTUS, as nossas ações são escrituradas, tudo em Power BI, contratou um diretor jurídico top, o CFO top. Então, a gente foi organizando, contratou uma empresa para fazer auditoria externa. Então, você vai organizando tudo ali, porque geralmente uma empresa de capital aberto, tudo que você puder imaginar da vida, ela tem, entendeu? Porque ela é muito complexa, então ela tem tudo. Você só tem que mirar lá qual a sua prioridade para chegar nesse patamar. Como vocês estão colocando, essa preparação é para a vinda de um sócio investidor ou para um possível IPO? Olha, a gente tem um sonho, né, a gente brinca lá que é o 17100, que é esse sonho que o Bruno falou de 2030, e a gente tem um sonho de fazer o IPO em 2031, tá? Só que hoje a gente sente que a gente precisava ter sócios estratégicos. Então, dos 15 maiores escritórios da XP, a XP é sócia de 14, só a gente que ainda não está em sociedade com a XP. A gente sente que a gente precisa de um sócio estratégico. E a gente acredita que vai acontecer com a gente, tá? Com certeza esse ano que vem, porque a gente quer, antes a gente não queria muito, hoje a gente quer, porque a gente tem essa necessidade, a gente quer se juntar com mais gente para construir um negócio muito maior. E o nosso modelo de negócio ajuda, né? Então, hoje a gente está em rodada de captação, então está literalmente procurando um sócio investidor. A gente desperta o interesse desde private equities até estratégicos, até quem olha o nosso modelo, pô, esses caras têm 1.700 pessoas que vêm com esse marketplace de produtos. Então a gente está assim em rodada de captação, tem várias conversas acontecendo, é uma novidade para a gente passar por isso, tem sido um grande aprendizado. E pô, quando conhecem a gente ali, vê quanto a gente sua e quanto a gente trabalha, o pessoal normalmente curte. Então, pô, como você me falou, dificilmente nos próximos 18 meses vocês vão estar sabendo aí que a gente trouxe um sócio estratégico ou um fundo ou o que for. E vocês seriam um primeiro case, assim, de investidor fora as corretoras, né? Desde que esse mercado abriu para poder ter um aporte, um sócio capitalista, foram as próprias corretoras que foram entrando. Por que vocês acham que seria mais interessante alguém de fora trazer algo novo, trazer algo a mais que talvez o resto do mercado não tenha? Assim, a gente adora a XP, né? A gente brinca lá que ela é nossa mãe, né? Foi esse caminho que a gente trilhou na parte de investimento, a gente é muito grato. Mas a gente sempre teve uma coisa, o seguinte, tá todo mundo indo pra direita, a gente quer ir pra esquerda. Todo mundo tá indo pra esquerda, a gente quer ir pra direita. Então, como todo mundo, antigamente, né? Ninguém queria, só queria o filé mignon. A gente quis abraçar tudo. Todo mundo só trabalhava um produto, a gente quis abraçar todos. E como todo mundo se tornou sócio da XP, a gente acha que o segredo seria, não que a gente também não possa ser sócio da XP, mas a gente entende que deveria começar
com a XP e mais outros sócios ou mais outros e depois a XP, sabe? Não tem como a gente olhar para o nosso longo prazo e não entender que a XP possa vir a ser sócia, tá? Mas eu acho que tem muito por isso. Se todo mundo fez uma coisa, se você fizer, qual o seu diferencial? Acho que o principal caminho, na minha opinião, é esse, sabe? Eu concordo. A nossa relação com a XP é ótima. Obviamente, pelo nosso tamanho, conversas podem acontecer, acontecem. Pode ser que a gente entre com um fundo ou um estratégico e a XP entre junto, ou depois, ou antes, enfim. Aí eu estou especulando aqui. Mas eu acho que o carimbo de ser o primeiro a ter um sócio investidor externo, seja um fundo ou algum player estratégico, somado ao nosso crescimento, somado à nossa preocupação em investimento, em governança, me parece que a nossa foto vai ficando bonita para o IPO em 2031. Porque a corretora comprar o escritório me parece o deal mais óbvio possível, né? Então tá ali, a gente, né, já estão namorando contratualmente, e aí o namoro virou casamento. E essa história pode acontecer com a gente também. Mas por que não a gente não se testar no mercado e falar assim, pô, será que a nossa empresa ela é atrativa para um casamento não tão óbvio, para um namoro não tão óbvio, para um cara que olha de fora e fala assim, caraca, essa empresa ela vai valer 5, 10, 20 vezes mais no futuro, vale a pena colocar meu dinheiro aqui. Então acho que tem, assim, você se colocar na situação já te dá um salto como empreendedor, um salto de governança incrível, tá? Para terminar aqui, esse sonho do IPO lá em 2031, muitos dizem que tem que ter um tamanho relevante para conseguir isso. E alguns escritórios falam que estão correndo para os 100 bi. Esse é um número mágico mesmo? É um número que vocês imaginam ter que ter em 2031 ou não? Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro do IPO, acho que o mercado ele vai melhorando, ele vai se organizando cada vez mais. Se você olhar hoje para a Bolsa, você só tem empresas muito grandes, né? Quando você vai para os Estados Unidos, você vê várias empresas médias, né? Menores que as grandes empresas aqui do Brasil fazendo IPO. Então, acho que isso vai acontecer, tá? Então, não vejo só de ser para muito grande, tá? Eu acho que é muita parte estratégica. No nosso caso, que a gente quer fazer um negócio grande, que a gente quer sonha esses números absolutos, tanto que você olha na Investmart hoje. A gente é o maior escritório no número de clientes, número de PL, número de assessor, então quase tudo a gente é o número 1. Então, acho que a gente tem muito a cara de estar na Bolsa nos próximos anos, sabe? De fazer esse IPO. Acho que tem muito mais a ver com a nossa estratégia e, eu não sei, eu acho que o valor de 100 bilhões não é um limitador, né? Porque eu nem sei lá se em 2030 o grosso da nossa receita vai ser através do investimento. A gente, esse ano, vendeu 1 bilhão e 100 reais de consórcio. A gente é o segundo maior vendedor de consórcio do Brasil. Por que não eu ser um IPO, uma empresa focada em consórcio? Então, eu acho que tem muito a ver com o teu sonho, né? Então, só da gente querer ter, que a gente vai entregar isso, 7 mil assessores trabalhando com vários tipos de serviços e produtos, isso naturalmente vai ser um grande indicador para a gente poder fazer um IPO lá na frente. Eu concordo, tá? Eu acho que o 100 bi, ele pode servir ali de bússola. Obviamente, agora maduro como empresário, faturamento, margem e lucro deveriam ser os drivers, tanto que a gente coloca um bi de faturamento ali no 1,700, o 1 é esse 1 bi. E como a gente vai chegar no 1 bi, que é esse planejamento estratégico cíclico que a gente faz, a gente vai aprendendo, fazendo e lendo o cenário. Então, talvez há 5 anos atrás, o 100 bi fosse algo mais óbvio para a gente. Sabe? Não, realmente é um número importante para a IPO. Hoje, para mim, o número principal é 1 bi de faturamento. Se vai ser porque a gente chegou em 100 bi ou 200 ou 80, ou se vai ser porque a gente virou uma grande máquina de produtos e serviços financeiros com muita tecnologia e com muita capitalidade, aí os próximos anos vão dizer. Olha, foi um prazer ouvir de vocês toda essa história de crescimento, essa estratégia. Obrigada. Patrícia, eu que agradeço, sabe que eu gosto muito de vocês aqui, foi uma honra, obrigado. Pô, obrigado mesmo, Patrícia. Pô, o WealthPoint, a Neofeed, assim, a gente é muito fã, que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso e contem com a gente aí para cada vez crescer mais. Com certeza. E eu agradeço também a nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. O que você achou? Gostou desse programa? Curte e deixa um comentário para a gente saber a sua opinião.
Já conhece o nosso canal? Se inscreve para não perder nada. E veja aqui outras sugestões que você pode gostar. Até a próxima!